Hã? O diabo chegou, ele falou, amor. Eu entendi isso. Ai! Amor! Amor do céu! Quem tá aí? Amor, Trancou nós! trancou nós. Ai. Olá, meus amigos do canal. Olha, eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa! Beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Antes de começar o vídeo, pedindo para vocês que estão reclamando aí, tá, gente? Sobre não indicar o vídeo, sobre olhar, teve gente que eu comentei isso aí, falou que olhou a inscrição e não estava mais a inscrição, teve que se inscrever novamente. Então, se vocês puderem fazer isso, né, a gente agradece, porque eu não sei, tá tendo um bug no YouTube, né, acho que é muita gente aí, tá tendo um bug aí, então, vocês olham direitinho, ativa o sininho, se não tiver ativado, para receber as notificações, tá bom? Nós estamos aqui para fazer uma investigação e relataram para nós que nessa casa morava uma família, né? Eles tinham 4 filhos e se davam muito bem. Quando eles se casaram, ele recebeu do pai dele esse sítio para construir aqui a casa, a família, tudo nesse sítio. O pai dele, ele tinha mais 2 filhos e deu para os outros 2 filhos também um sítio cada um. Ele era até bem de vida, né? Então ele falou, todos os meus filhos que se casaram, ele tinha 3 filhos homens, os 3 filhos eu vou dar um sítio, né? No mesmo, né? Tamanho, para vocês construírem ali a família de vocês. E assim ele fez. E esse era o filho mais velho, né? Que se casou e ele deu de presente esse sítio para ele construir a família dele. E ele vivia muito bem aqui, já estava com 4 filhos, eles plantavam, colhia, a mulher ajudava também. Aí depois que ela estava com os 4 filhos já, ela parou de ir na roça, né? Ia só ele e ele já estava mais melhor de vida, né? Porque eles aqui plantaram café e arrendaram um pedaço da terra, né? Porque era até grande o sítio. E viviam bem aqui, a família. Eles tinham de tudo aqui. E a mulher começou com os problemas. Ela estava com problemas, ela ficava doente, ia para o médico, sempre falava para ele, pode ficar cuidando, aprendeu a dirigir, tirou carteira, e ela ia para o médico. Sempre que ela estava doente, ela falava, não estou me sentindo muito bem, pode ficar cuidando aí, né? Cuida das crianças e eu vou pro médico. E ela sempre fazia isso. E ela começou assim a estar sempre doente, falava para ele assim, ficava distante dele. Ele não estava mais, eles eram unidos, eles não estavam mais unidos, né? Tô procurando palavras, gente, porque tem coisa que a gente pode falar, né? Então, era uma família feliz, com os 4 filhos, até que ela começou a ficar doente, dor de cabeça, mal-estar. E ele falou, a minha mulher tá doente, tá tendo algum problema. Então ele ficava com os filhos e ela ia para o médico. E ela começou a fazer tratamento, né? E ele sempre preocupado com ela. Aí ela falou que queria dormir num quarto separado, porque ela estava sempre levantando da cama, tendo problemas, ela não queria atrapalhar o sono dele. E assim eles foram ficando distantes, mas ele vinha no quarto saber como que ela estava, se ela estava bem, e ela falava que não precisava vir ver, né? Até que um dia ela chegou para ele e falou que ela queria separar. E ele não entendeu, ele falou, não estou entendendo porque você quer separar. Nós temos 4 filhos, vivemos muito bem, eu cuido de você, mesmo que apesar de você estar doente, quero cuidar de você, você disse que não precisa, você está se cuidando. E eu faço de tudo para você. Você vê que eu até te ajudo aqui, mesmo trabalhando na roça, eu chego, ajudo a limpar a casa, a lavar a roupa dos meninos e tá tudo bem, eu não sei o que está acontecendo. Então, que doença que você tem realmente? E ela falou que ela estava melhorando, mas que ela não queria mais morar aqui, né,
no sítio, ela queria ir embora para a cidade. E ela decidiu que queria ir embora para a cidade. E ela ia levar os 4 filhos, porque eles iam estudar e eu vou cuidar deles lá, você me ajuda no começo, depois eu vou arrumar, já até arrumei um emprego lá na cidade e eu quero ir para a cidade. E ele achou muito estranho porque, de repente, ela resolveu se separar. E ele falou que não aceitava isso, porque ele não conheceu outra mulher na vida dele, só conheceu ela, se casou com ela e tinha uma vida com ela. Então ele só vivia da roça para casa, da casa para roça, muito difícil na cidade, sempre ela que resolvia tudo, porque ela dirigia, então ela podia pegar o carro e sair para resolver tudo, fazer compra, comprar roupa para os filhos, para ela, para ele, ela também comprava para ele. Ele não gostava nem só quando é caso de precisão para ele ir para a cidade. Então ele falou assim, a minha vida é você e os meus filhos. Essa é minha vida. Eu não me vejo sem você. Eu acho que você não está bem, por isso que você quer a separação. E ela disse, sim, eu não estou bem, não quero mais morar aqui no sítio. Eu sei que o sítio é tudo que nós temos, mas eu quero separar, né? Pego a minha parte e vou investir em coisas minhas. Eu quero pôr uma loja lá na cidade, eu quero morar na cidade, não quero mais morar no sítio. Eu nasci, fui criada no sítio, já cansei, eu quero ir para a cidade. E ele falou, então a gente vende o sítio, compra uma casa lá na cidade e vê do que a gente vai viver. Ela falou, não, eu não quero mais você. Qual a parte que você não entendeu? Eu não quero mais você como meu marido. Acabou. E ela decidiu que ia embora, já tinha arrumado uma casa lá. Quando ela falou, ela tinha arrumado uma casa lá para morar. E ela pegou os filhos dela e foi para a cidade. E ele ficou amargurado com tudo o que estava acontecendo. Ele não conseguia trabalhar, ele não conseguia comer, né? Ele era um homem forte, né? Diz que pesava aí em torno de 90 quilos e ele ficou seco. Ele não comia. Ele secou. Porque ele não via, ele ia lá ver os filhos, ela estava lá morando sozinha na casa e tudo. Ele ia lá ver os filhos, eram todos pequenos, né? O mais novo tinha 3 anos. Então, era tudo assim, né? Cada 2 anos ele teve um filho. E por que ela decidiu, de repente, ir embora? Até que um dia ele foi visitar os meninos e ele olhou para ela e perguntou para ela o que realmente ela estava vivendo ali, por que ela não queria voltar para ele. E ela falou que agora não adiantava mais, porque ela tinha arrumado alguém, já tinha um homem morando com ela. Aí ele ficou preocupado com os filhos, mas perguntou para os filhos, o filho falou que ele era bonzinho para eles, tudo. Ele podia trazer os filhos para cá, passava final de semana, perguntava para os filhos o que estava acontecendo, e os filhos falavam que ele era um homem bom que estava lá. O homem que está morando com a mãe é um homem bom. E aí ele falou, pouco tempo de separado, ela já arrumou, até que ele foi investigar e ela já tinha ele, tá? Ele foi investigar, esse homem era dono de uma venda, chamava venda naquele tempo, né, gente? Venda. Ele tinha uma venda grande, que vendia secos e molhados, tipo assim, de tudo ele tinha um pouco ali naquela venda, que era um comércio até grande. Então, lá ela foi se envolvendo com ele e ele descobriu que, como ele era o dono, ela falou do homem, mas não falou quem era, né? Até ele descobrir quem era. Era o homem que ele conhecia, que ele comprava dele lá na venda, porque é uma cidade pequena, né? E ele ficou muito triste, ele começou a ver que ela já tinha um caso com ele, por isso que ela separou, porque ela queria ir morar com ele. E ela veio para conversar com ele, que ele ia ter que vender, né, a metade do terreno aqui, então, ou passar para ela, para o nome dela, a metade do terreno, ou vender e ela pegar o dinheiro. E ele pediu para ela que voltasse para ele. Se não voltasse, ela podia pegar tudo para ela, o sítio inteiro. O pai dele veio conversar com ele, a mãe dele, falou que ele tinha que esquecer essa mulher, que essa mulher fez com ele, foi muito triste. Ele não ouvia ninguém. É como se entrasse assim por um ouvido e saísse pelo outro, como se nada ele tivesse escutado. Porque ele era apaixonado nela. E nesse dia que ela veio falar com ele,
E ele pediu que ela voltasse, mesmo que ele estava morando já com outra pessoa, largasse dele e voltasse para casa com os filhos, porque era tudo que ele queria, o sonho dele. E que agora ele já dava valor na família, agora dá muito mais valor. E que nunca, jamais, ele ia jogar na cara dela o que ela tinha feito. Ele ia esquecer tudo. O importante é que ela viesse morar com ele. Isso é muito triste, gente. Vocês não têm ideia. Só quem passou por isso sabe o que é isso. De você ver tudo desmoronar e a sua família, né? E tudo ali e não ter mais aquela... Você tem a família hoje, amanhã você não tem mais. Acabou. Ele ficou num estado que ele não fazia mais nada. Ele não limpava a casa. A mãe dele vinha arrumar a casa para ele, né? Vinha visitar ele. Arrumava a casa. E quando ela voltava, estava do mesmo jeito. Cheio de poeira só. Porque ele não fazia comida. Ele comia as coisas assim da roça. Ele ia lá, cortava uma melancia, uma manga. Comia isso. Porque ele não tinha vontade de fazer comida. Ele não tinha vontade de viver. Até que um dia a mãe dele veio visitar ele e ele não abriu a porta. E ela sabia que ele estava aqui dentro, porque a porta estava trancada. E o pai dele, né, falou, então vamos arrombar a porta. E quando entrou para dentro, ele estava sem vida nesse local, no quarto dele. Então, veio aí a dúvida do que havia acontecido. Ele, infelizmente, ele bebeu demais, muito mesmo. Ele bebeu, assim, extremamente, muito mesmo, tá? Pelo jeito ele entrou em coma e ele não aguentou, porque ele não comia comida. E ele não tinha costume de beber e começou a beber por causa do que havia acontecido. E eles falam que foi muita bebida misturado com remédio de dor. Ele fez uma mistureira e ele veio a falecer. Pelo menos é o que eles fizeram o exame tudo e descobriram que foi isso. Não era né? Não era. Mas ele fez uma mistura dessas coisas para conseguir dormir, para conseguir sobreviver, eu não sei. E ele faleceu. E a partir do momento que ele faleceu, ninguém mais conseguiu morar nessa casa. Porque diz que ele aparece aqui. O que induziu ele a fazer isso, com certeza, é coisa ruim, gente. Porque aproveita da fraqueza da pessoa. Ele estava muito fraco, nada mais existia para ele. Só existia para ele a família dele, a esposa dele e os filhos, ele não tinha mais. Então ele não conseguiu lutar contra isso. E veio a óbito, né? Acabou falecendo. E hoje nós estamos aqui para fazer essa investigação e nós vamos passar o K2 e como ele disse que ele aparece aqui, nós vamos em lugares que tem relatos de assombração, porque a gente sabe que é espírito precisando de ajuda. E se um espírito desse precisa de ajuda, a gente está aqui para ajudar, né, e não para julgar, porque o que ele passou, quando eu conto para vocês, eu sinto a dor aqui, ó, dói a caixa do peito inteiro, me dá um mal-estar, eu fico com vontade, assim, parece que tudo acabou, eu não sei explicar, eu sinto ali a dor do espírito. É muito triste. Vocês não têm ideia do que esse homem sofreu, né, até decidir dar um fim na vida dele. Ele sofreu muito, só quem passou sabe o que é isso. E eu senti aqui agora, não tem força para nada. E quando eu sinto assim, que eu tô falando do espírito, eu consigo sentir o que ele sentiu, é muito ruim, eu vou falar a verdade para vocês. É muito ruim, eu fico mal. E a gente vai passar o K2 dando presença, nós vamos fazer um Spirit Box aqui, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição, é meu canal secundário, junto com meu filho, e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade, e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida, tá bom? A gente vai ligar o K2. Se tiver presença de espírito, toque no K2, nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar, e com todo o respeito que nós estamos entrando aqui, tá? Se tiver presença, toque no K2, por favor,
A gente quer ajudar. Ó, deu sinal, gente. Tem presença de espírito. E a gente já vai pegar os aparelhos para iniciar. Vou pegar essa tablete e começar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim, é voz de homem. Você pode me dizer o seu nome, por favor? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui como anja mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Jaime. É Jaime seu nome? Jaime, eu sinto muito o que aconteceu com você, porque eu creio que você é o espírito do homem que faleceu nesse local, que tinha 4 filhos e a mulher resolveu se separar. Você é o espírito dele? Imaginei que era mesmo. Então, por isso que eu digo que eu sinto muito de tudo o que aconteceu. Você que provocou, a primeira pergunta que eu vou fazer para você, para saber, é se você que provocou o seu desencarne, tomando aí remédios e bebidas, né? Foi. Então foi ele mesmo. Quando eu estava relatando aqui tudo o que aconteceu com você, eu senti uma forte dor no peito aqui. Uma falta de ar, uma tristeza imensa, imensa, assim, de não ter mais vontade, sabe, de fazer nada. Era isso que você sentia quando você estava encarnado? Sim. E fiquei muito mal de saber de tudo isso que você sentiu. Olha, Jaime, você tinha sua família e de um dia para o outro você perdeu. Isso foi um choque para você e principalmente o que falaram para nós, que eu vou perguntar para você se é verdade, você descobriu que ela estava já apaixonada por outro homem, por isso que ela se separou. Você sabe confirmar para nós se isso é verdade? Ela já estava apaixonada por outro homem? Tava. E você, depois que ela se separou, diz que depois que você descobriu, né, tudo isso. Sim. A partir do momento que você descobriu tudo isso, que ela estava apaixonada por outra pessoa, você começou a ver que ela não tinha volta, ela não ia mais voltar para você. Isso. E então você sofria mais do que você já estava sofrendo. Diz que você não tinha costume de beber e você começou a beber depois que se separou dela. Estava sempre bebendo e não fazia mais nada, não conseguia tratar de uma criação. Às vezes seu pai, sua mãe vinha aqui para ajudar você ou um irmão seu, porque viu que você estava muito mal, até que você viesse a se recuperar. É verdade isso? Você não conseguia fazer mais nada? É.
Olha, o que você fez foi errado, né? Porque você deixou 4 filhos. Por mais do sofrimento, nós temos que resistir, porque o sofrimento ele passa. Por mais que a pessoa ache assim, nunca mais eu vou amar ninguém. Ama. Como eu já vi tantas pessoas falarem isso pra mim, tá? E durante eu ter o canal, antes de eu ter o canal, eu já ouvia falar. E agora, muita gente me procura e fala que não vai conseguir mais sobreviver porque não tem mais sentido a vida. Perdeu o amor da vida. E eu digo, vai passar, e passou. Né? Pessoas que me ligam agradecendo, falam, passou, tô gostando de outra pessoa, nem lembro mais que essa pessoa existe. Olha, isso passa, tá? Não tô falando isso pra você, porque você não resistiu, né? Mas, pra quem tá passando por isso, passa, pode ter certeza disso. Vai sofrer? Vai doer muito? Vai, mas vai passar. E você resolveu acabar com isso o mais rápido possível. Né? Já tem 28 anos que isso aconteceu e você está preso aqui porque você queria passar por isso mais rápido e resolveu fazer isso com a sua vida. Eu pergunto para você agora, valeu a pena? Você acha que o que você fez de provocar o seu desencarne, valeu a pena? Você deixou de sofrer? Viu? Não, eu sofro. Não valeu a pena, e ele disse, eu sofro. Esse sofrimento seu era igual o que você sofria antes? Não. E, pelo menos agora você sofre menos. Não, de novo. Você sofre mais ainda do que você sofria quando estava sofrendo pela sua ex-esposa? Fala pra mim se você sofre mais, então. Pior. Eu faço essas perguntas, por quê? Para entender como que pessoa provocar aí, achando que vai se livrar do sofrimento, vai piorar. Sabe por quê? Porque aquilo lá, quando a gente está encarnado, ele passa. Aqui não passa. Depois que você desencarnou, fica aqui sofrendo, não passa, é sofrimento, sofrimento, sofrimento. Não vale a pena, você que está ouvindo agora essa investigação e está passando por uma crise de amor, né? Uma crise assim, que a pessoa separou de você e não quer você mais, estiver passando agora. Então, preste bem atenção, não vale a pena essa vontade que você tem de provocar o desencarne. Não vale a pena. Tá? A voz. Você ouvia a voz, então? Sim. E, viu, ele falou a voz. E você que está passando por essa situação vai ouvir essa voz, onde vai ficar tudo bem se você fazer o que ele fez. É tudo mentira. Porque o inimigo, ele é mentiroso. E como eu sempre digo, ele veio para amar, roubar e destruir, tá? Ele rouba sua família, destrói, tá? Má, porque ele fica incentivando, né? E ele rouba a sua alma para fazer o que quiser, que é o que ele gosta de fazer, sofrer. Eu falo isso sempre e eu sei que tem muita gente que tem deixado testemunha aqui que tem se livrado disso aí. E eu fico feliz por isso. Jaime, quando eu conto e quando eu falo sobre o assunto aqui, não é para julgar você.
Eu tô aqui para ajudar você, tá? Mas sim, para as pessoas que estão ouvindo, né? Eu vou ajudar você e vou ajudar também outras pessoas que precisam ouvir isso. Isso é muito importante. Tá bom? Você consegue perdoar o que a sua ex-esposa fez com você? Sim. Eu fico muito feliz, né? Hã? O diabo chegou, ele falou, amor. Eu entendi isso. Amor, Amor do céu! quem tá aí? Amor, Trancou nós! trancou nós. Ai. Abriu. Abriu. Quem tá aí? Amor do céu, cuidado! Ele falou, o diabo chegou. Chegou na investigação, gente. Misericórdia. Ele falou, o diabo chegou aqui na investigação. Deus do céu! E tocando terror, né? Você viu? Não tem ninguém aqui. Ai, meu coração parece que vai sair pela boca. Não quer que a gente ajude ele. Ele não quer que nós ajudamos você, Jaime? Não. Que susto, amor! Ele não quer, amor. A porta trancou na hora. Calma aí, gente. Meu coração tá disparado, ó. Não sei se dá pra ver daí, ó. Minha mão não para de tremer, ó. Porque assim, é um susto, né? Acho que dá pra ouvir que esse microfone pega até minha respiração. Dá pra ouvir até a batida do meu coração. Que susto! Mas a gente não vai te abandonar. Tá bom? A gente não vai te abandonar. Você ainda perdoou, né? E aí ele ficou nervoso. Você quer pedir perdão? Sim. Então pode pedir. Eu achei que era alguém que tinha chegado, mas ele mesmo falou, né, que era. Como que ele tem poder? Não tem poder para tocar na gente, né? Mas para Deus, isso. E também se arrepender do que você fez. Você se arrepende? Aí eu consigo te ajudar, tá bom? Você vai para tratamento, tá bom? E nós vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa a pureza que sacia a nossa sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Sim. Você consegue ver a luz do anjo, a mentora que está ao nosso lado? São eles que vão encaminhar você e são eles que não deixam que essa coisa ruim toque na gente. Vejo. Que bom. Não pode tocar, né? Quer assustar a gente, realmente assustou. Mas nem só por isso nós vamos deixar de ajudar você, tá? Para as pessoas que comentam que, então para que vai na investigação se tem medo? Gente, a gente está tranquilo. Aí escuta um barulho desse. Pode ser alguém chegando, mas a gente viu que não tem ninguém. E ele disse aquela palavra, né? E que o negócio, o trem chegou aí, eu não gosto nem de falar. E a gente tem medo se chegar alguém estranho. Mas não tenho medo desse... Nem gosto de falar o nome porque eu acho que atrai, né? Então, isso aqui é importante. Tô assustada ainda. Quero ver quem não assusta, né? Por mais que a gente tá aqui e não tá esperando. Então, por isso que eu tô pedindo desculpa aí pra vocês. Do grito que eu dei, né? Mas... Vamos pegar a água e a vela, amor? Pra ele? A gente vai pegar a água e a vela, gente, pra fazer o encaminhamento. Porque ele tá sofrendo, tadinho. Pode ser pra mim, Jaime. Meus amigos,
Agora a gente vai ajudar o Jaime, né? Tava aqui sofrendo. Infelizmente, né? Caiu aí nessa voz dessa coisa ruim e ele não resistiu. Mas tem arrependimento, diz que está sofrendo mais ainda, não valeu a pena. E isso é um aprendizado para nós. Temos que levar isso para o coração, que é um aprendizado para nós e nós nunca podemos fazer isso, jamais. Tá bom? Vamos orar por ele? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Jaime, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar se o Jaime conseguiu fazer a passagem. Sim, agradecida ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.